Que a graça, que a paz do Senhor repouse sobre as vossas vidas no nome santo de Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Quero bendizer ao nome do Senhor por mais uma oportunidade rica e ímpar que Ele concede de podermos adorar o Seu nome, que está acima de todo nome. Salmo de número 100, irmãos. Salmo de número 100. Nós vamos ler este salmo. Sagrada Escritura nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez. Dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Amado Rei, em nome de Jesus Cristo, queremos bendizer o teu nome, queremos te exaltar, porque sabemos que o Senhor é aquele que está acima de todos os deuses. O Senhor é aquele que está acima de todos os povos, e não há nada, não há ninguém que possa ser comparado ao Senhor. O Senhor é por demais melhor e maior. Assim, meu Deus, queremos render a Ti a nossa adoração. Assim, meu Deus, queremos glorificar-te. Assim, meu Deus, queremos bendizer-te. Assim, meu Deus, queremos dizer-te que é regozijo, é alegria para nós podermos te adorar. Que nesta noite o Senhor continue a realizar em nós a tua vontade, e que nós possamos de fato estar no centro do teu querer, para a honra e para a glória do teu nome. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos irmãos. Toma nas tuas mãos a nossa própria vida e faz de nós instrumentos de tua graça para o louvor de ti mesmo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos bendizer ao Senhor com cânticos de louvor ao seu nome. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo no nome de Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados.
Ele tem sido misericordioso, meus irmãos, para conosco. O Senhor tem sido muito bondoso para com as nossas vidas. E bênçãos maravilhosas o Senhor tem derramado sobre a vida da sua igreja. Hoje nós recebemos a notícia que a nossa irmã Severina, a mãe da irmã Luísa, ela fez a cirurgia da coluna e graças a Deus está bem, está apenas se recuperando. Acreditamos que no final de semana ela estará de alta e estará em casa. Nós louvamos a Deus, nós bendizemos a Deus porque Deus tem sido misericordioso para com o seu povo, e nós vamos estar orando no nome de Jesus Cristo. Pai bendito, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar, pois sabemos que o Senhor é aquele que nos alcança de maneira ímpar, poupa a nossa vida e nos faz estar diante de ti, ó Deus. Assim, Rei dos Reis, nós queremos te agradecer pela vida da irmã Severina, pela forma que o Senhor tem cuidado dela, pela equipe de médicos que o Senhor preparou e por ela estar bem. Que a tua bondade, meu Deus, continue sobre a vida da tua filha, sobre a vida da sua família. Nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos alcançado com cura, porque o Senhor tem nos alcançado com bênçãos. Em nome de Jesus exaltamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo glorificamos a ti, porque não há nada, não há ninguém que possa ser comparado ao Senhor. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Que é minha vida a ti entregar. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a exaltação. Eu convido você, por favor, a abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, carta de Paulo
escrita aos Romanos, no capítulo de número 5. Carta de Paulo. Romanos capítulo 5, irmãos. Versículo 12, a Bíblia diz assim, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim tão gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça não. A graça, ela transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou de maneira tão maravilhosa, de maneira tão grandiosa, de maneira tão magnífica. Logo, as nossas vidas, irmãos, elas estão guardadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai bendito, te agradecemos por esta tão grande salvação. Agradecemos ao Senhor por tua intervenção em nossa vida, em ter o Senhor nos resgatado das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que no nome dele nós possamos estar convictos da obra que o Senhor, de maneira maravilhosa, extraordinária, realizou em favor de todos os eleitos. Que a tua bondade, Senhor, continue a reinar sobre a nossa vida, em nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus, seu santo nome.
Quero convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia Sagrada e desta vez em Efésios, no capítulo 4, por favor. Efésios, capítulo 4. Nós estamos retomando aqui o nosso culto sendo transmitido diretamente da igreja, tendo em vista que eu estava ausente, visto que minha esposa ela apresentou os sintomas do Covid, e aí foi necessário que nós ficássemos alguns dias em recesso, ficássemos alguns dias isolados, mas graças a Deus nós já fizemos o teste agora e já está tudo bem, estamos liberados para estarmos adorando ao Senhor aqui junto com os irmãos, graças a Deus. Então eu quero já avisar para os irmãos que nós estamos retomando os nossos cultos diretamente do templo, ok? Então os irmãos podem estar participando. Nosso próximo culto será domingo. Efésios, por favor. Convido você a abrir aí. Efésios, capítulo número 4. Capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por favor, observe comigo aí, irmãos, o versículo de número 17. Versículo 17, acompanhe a leitura, por favor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não mais andeis perseverantes, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, isto por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora veja o verso 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, queremos rogar ao Senhor que esteja nos dando entendimento com relação à Tua palavra. Sabemos que de nós mesmos somos incapazes de interpretar a santa, bendita e sagrada Escritura de maneira coerente, de maneira sincera, mas agindo o Teu Espírito em nós, certamente seremos instrumentos, meu Deus, de Tua ação, e abençoaremos e seremos abençoados. Por isso rogamos ao Senhor que seja sobre nós, para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na sessão anterior, neste capítulo de número 4, do versículo 1, irmãos, até o versículo de número 16, Paulo procurou tratar sobre a unidade da igreja, do versículo 1 ao versículo de número 16. E nesta perspectiva de unidade, irmãos, devemos entender que o esforço de Paulo é para que nós viéssemos compreender que temos que desenvolver um tipo de comportamento que glorifique a Deus.
E Paulo diz que para desenvolver este comportamento que glorifique a Deus, Paulo diz que para que nós possamos manter esta unidade, nós precisamos nos esforçar. E Paulo diz que isso deve ser feito de maneira diligente. Se você observar o versículo de número 3, é isso que Paulo vai nos dizer em sua palavra, irmãos. Agora, irmãos, como e quais devem ser as nossas ações a fim de alcançarmos esta unidade? Como e quais são as nossas ações, irmãos, a fim de que nós possamos sinceramente viver em unidade? Perceba que Paulo diz, irmãos, que para fazer o que a Bíblia está dizendo, para agir da maneira que a Bíblia nos ordena agir, o apóstolo Paulo diz, irmãos, no versículo de número 2 deste capítulo de número 4 de Efésios, Paulo diz que é necessário humildade, Paulo diz que é necessário mansidão, Paulo diz que é preciso ter longanimidade, e ele diz: suportem uns aos outros em amor. Sendo cientes disso, irmãos, tendo consciência de que é assim que nós devemos agir, irmãos, ele diz que há somente um Deus, há somente um Espírito, há somente um que é Pai de todos e que age sobre todos. E Paulo diz isso, irmãos, a fim de que nós possamos compreender que é Deus quem está sobre a sua igreja, que é Deus quem age, irmãos, sobre a sua igreja. Logo, meus queridos, diante disso, a pergunta é: qual foi o desígnio de Deus? O que é que Deus fez? Qual é a perspectiva de Deus a fim de que a igreja possa viver em unidade? Como é que Deus agiu? Ou qual foi a proposta de Deus para que essa igreja, irmãos, ela possa estar diante dele, realizando a vontade dele, vivendo em unidade como ele deseja? Qual foi a proposta de Deus? E nós observamos aqui, irmãos, que a proposta de Deus foi conceder dons à igreja. Deus concedeu, Deus deu dons à igreja. E que dons foram esses? Nós observamos no último sermão, irmãos, que os dons que foram dados, outorgados por Deus, foram dons que nós também podemos ver como ofícios. São pessoas, irmãos, capacitadas a fim de que defendam a igreja dos seus desvios. Deus, irmãos, a fim de manter a unidade da igreja, Deus a fim de manter, irmãos, aqueles que Ele atrai dentro da perspectiva dele, Deus também traz para a igreja pessoas e capacita pessoas a fim de que possa direcionar a igreja. E isto, irmãos, tem um propósito, tem um fim. Se você olhar o versículo de número 7, versículo 7 do capítulo 4, você vai ver Paulo dizendo assim: a graça foi concedida, veja, a graça, ela foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. No versículo 12, Paulo diz assim, versículo 12, sabe com que perspectiva? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Percebe? Agora veja o versículo de número 13. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora veja, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A pergunta, irmãos, então agora é: de que forma Deus abençoa com esta graça do aperfeiçoamento? Como é que Deus, irmãos, quer que eu seja perfeito, sendo eu imperfeito? Sei que Deus concedeu dons à igreja, Deus separou pessoas para abençoar a igreja. Eu sei que Deus, irmãos, tem agido de maneira tremenda, e Deus deseja que eu e que você, que nós cheguemos à perfeita varonilidade. Esse é o desejo de Deus, sim.
Mas aí como é que Deus faz isso? Veja, Deus concede-nos, como eu disse, pessoas que abençoem a igreja. Versículo de número 11, ele diz que o Senhor, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E o alvo é para que não sejamos como meninos, é para que não sejamos agitados com qualquer vento de doutrina, é para que não venhamos a cair no erro. E ele diz aí no versículo de número 15, veja: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabe, isso é muito interessante, porque, como eu tenho dito, ou como eu disse no início, a proposta de Paulo nessa sessão é mostrar a unidade da igreja, e Deus proporciona, irmãos, essa unidade concedendo dons. Deus proporciona essa unidade abençoando a igreja. Deus, irmãos, proporciona esta unidade concedendo à igreja aquilo que é necessário para que a igreja mantenha esta unidade. Mas agora, irmãos, no texto que nós lemos, versículo de número 17, versículo 17 do capítulo 4, Paulo inicia uma nova sessão. E, como é de costume de Paulo, em cada sessão Paulo trata um assunto diferente. Agora, irmãos, Paulo vai tratar sobre a perfeição, ou melhor, sobre a pureza da igreja. Paulo vai mostrar, irmãos, que a igreja precisa viver uma vida pura, uma vida de santidade. Na verdade, irmãos, o que Paulo vai colocar aqui tem tanta importância quanto a unidade. A pureza da igreja é tão importante quanto a unidade. E agora Paulo vai destrinchar este assunto, porque a pureza, irmãos, ela é importante na vida da igreja em todos os aspectos da vida do cristão. Repare, por favor, agora o versículo de número 17, mais uma vez, irmãos. Versículo 17. No versículo 17 e o versículo de número 18, Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Veja agora: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora veja: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Perceba aqui, irmãos, que há algo que nós precisamos atentarmos. O Dr. Lloyd Jones, quando observa esse texto aqui, ele diz que o princípio observado por Paulo, irmãos, é que a vida da igreja, escute por favor no nome de Jesus Cristo, a vida da igreja e a vida na igreja não deve ser um tipo separado de vida. Então minha vida aqui dentro deve ser a mesma vida que eu tenho lá fora. A minha vida lá fora, irmãos, deve refletir aquilo que eu sou aqui dentro. Como igreja de Cristo, sendo igreja de Cristo, irmãos, eu não posso agir de maneira dupla, de forma, irmãos, diferente. Devemos entender, irmãos, que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos faz parte da nossa vida cristã, faz parte do nosso viver cristão, irmãos. As nossas vidas fora da igreja e dentro da igreja, irmãos, elas são, ou devem pelo menos ser, uma só. Deve ser uma só. E sabe uma coisa? Não existe, não há nada mais fatal, não há nada, irmãos, mais destrutivo, não existe nada mais prejudicial, irmãos, para o cristão e para a igreja do que ter uma vida dupla.
E infelizmente nós observamos que isto é uma verdade maligna, isto é uma verdade que acontece nos nossos dias, irmãos. No entanto, queridos, eu quero dizer para você que não deve haver essa ruptura, não deve haver, irmãos, essa lacuna, não deve haver mudança repentina entre a vida na igreja e a vida fora da igreja. Paulo, irmãos, ele descreve o modo pelo qual essa chamada à eleição, irmãos, essa chamada para ser cristão, ela deve ser vivida. Paulo diz como é que o cristão deve viver e o que significa ser chamado, como é que deve ser a vida deste eleito, a vida, irmãos, de quem foi vocacionado pelo Senhor para a salvação. Perceba aí o versículo de número 17, versículo 17, irmãos, do capítulo 4, Paulo diz assim, isto, portanto, digo. Olha, Paulo, com que usa sua autoridade apostólica aqui, ele diz: no Senhor testifico, afirmo. Perceba aí o versículo 17. Aí ele diz assim: não mais andeis como também andam os gentios. Não ande como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha que coisa. Não ande como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora veja o versículo 18, irmãos. No versículo 18 ele diz assim, sabe como é que eles andam? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. E sabe por que eles fazem isso? Diz aí o versículo 18: por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Segundo o texto sagrado aqui, irmãos, deve haver um abandono completo da velha maneira de viver. Segundo o texto sagrado, irmãos, quem é cristão, quem é salvo, quem é eleito, quem é de Deus, quem é de Cristo Jesus, irmãos, deve ser diligente nessa busca de desenvolvimento cristão. Quem é salvo, irmão, segundo o texto sagrado, deve viver uma vida pessoal e coletiva como cristão, em que o seu relacionamento com Deus possa crescer a cada dia, possa se desenvolver. Eu não posso, de maneira nenhuma, ter uma vida aqui dentro e outra vida lá fora. E este é o foco de Paulo agora aqui. Até o final, irmãos, até o final da epístola agora, até o final dessa missiva aqui, Paulo, irmãos, vai falar isso. Paulo vai falar a respeito desta pureza, de como deve viver o cristão, de como é que deve ser o seu comportamento. E Paulo vai colocar isso nas diversas camadas da sociedade, nos diversos aspectos da vida, de como é que eu devo viver enquanto cristão. Repare que a ideia aqui, irmãos, vai girar sempre. A ideia vai girar sempre entre luz e escuridão. Paulo vai sempre colocar essa ideia aqui. Paulo vai sempre dizer isso para a gente. Paulo diz, irmãos, o porquê é que alguns enxergam a luz e outros não. Paulo vai dizer porque é que alguns são salvos e outros não. Paulo vai dizer, irmãos, porque é que alguns têm crescimento espiritual e outros não. Se você observar o verso de número 18, verso 18, Paulo vai dizer assim, sabe por que aqueles não crescem? Sabe por que aqueles não têm desenvolvimento? Sabe por que aqueles não conseguem viver de maneira diferente? Veja o versículo 18, por favor. Porque eles estão obscurecidos de entendimento, eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aqui nós começamos a aprender aqui, irmãos,
algumas lições que quero destacar em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor e para o nosso crescimento espiritual. A primeira lição que eu consigo entender, que eu consigo enxergar aqui no texto, irmãos, é que sem a presença do Senhor, a nossa vida, ela não passa de vaidade. Sem a presença do Senhor, irmãos, a nossa vida é um conto ligeiro. E a implicação, irmãos, existente aqui é de que somos filhos de Deus. Concorda com isso? E se somos filhos de Deus, irmãos, devemos nos espelhar no nosso Pai. Repare, por favor, irmãos, o que o apóstolo vai colocar aqui no versículo 1 do capítulo 5. No capítulo de número 5 desta carta, Paulo diz assim, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Percebe? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, se o Senhor coloca isso, irmãos, o que é que Ele está querendo que eu e você possamos realizar? Não há outra coisa, irmãos, senão imitar a Cristo. Ter Cristo, irmãos, como exemplo. Ter Cristo, irmãos, como modelo. Cristo é a matriz. E é a Ele que devemos seguir. E por que nós devemos seguir a Cristo? Veja, porque Ele diz que nós antes estávamos distantes dEle. Repare o capítulo de número 2. No capítulo de número 2 de Efésios, versículo 12 e o versículo de número 13, ele diz que nós estávamos sem Cristo, que nós estávamos separados da comunidade de Israel, que nós éramos estranhos às promessas do Senhor, às promessas da aliança, e que nós não tínhamos esperança. Ele diz, olha, nós estávamos sem Deus no mundo. Mas é interessante que no versículo 13 do capítulo 2, Paulo diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! No capítulo de número 4, irmãos, capítulo 4, versículo de número 6, aí Paulo diz assim, olha, existe apenas um Deus, e este Deus é o Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos. Você percebe? É Deus, irmãos, quem faz todas as coisas, e nós precisamos dele como modelo para as nossas vidas. Os gentios aqui, irmãos, no capítulo de número 4 de Efésios, os gentios do capítulo 4, versículo 17, a quem Paulo se dirige aqui, a quem Paulo se refere aqui, irmãos, não são todos os gentios, não são todos. A quem Paulo está se referindo aqui são aqueles, irmãos, que estão empedernidos, petrificados, endurecidos em seu entendimento quanto à vida de Deus. Paulo não está dizendo que todos os gentios estão perdidos, a ideia não é essa. Paulo está dizendo assim, olha, Deus tirou do meio dos gentios, como tira de todas as raças, tribos, nações, povos e línguas, gente para ser salva. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que existe gente que está com o coração entenebrecido, que não consegue enxergar a luz, que está petrificado. Observe o versículo 18, mais uma vez, por favor. Efésios 4, versículo 18, ele diz: eles estão obscurecidos. Olha, eles estão em trevas, eles não conseguem enxergar a luz, obscuro no entendimento.
eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, por conta da dureza do coração. E como é que de fato isto pode ocorrer com alguém? Como é que alguém fica nesta situação? Mas eu queria entender isso, pastor, porque às vezes eu fico em crise. Como é que Deus permite isso? Por que é que algumas pessoas estão assim e outras não? Por que é que vocês asseveram isso, este fato? Percebemos que Paulo traça aqui uma resposta para essa pergunta ao expor o seu entendimento do cuidado de Deus para com os salvos. Paulo já disse, Paulo já falou a respeito disso. Se você observar o capítulo de número 4, do verso 7 até o verso de número 16, que nós já expusemos, irmãos, o apóstolo afirma que Deus concede dons à igreja. Veja o versículo de número 14, sabe para quê? Para que não mais, veja aí, para que não mais sejamos como meninos. O que é que o menino faz? Um menino na rua, um menino tolo na rua, ele é enganado por qualquer um. Menino acredita em todo tipo de conversa, percebe? Aí ele diz assim, olha, e sabe quais são estas conversas? Ainda no versículo 14 do capítulo 4, Paulo diz assim, ó: aqueles que querem enganar, eles usam artimanha, eles são astuciosos e eles induzem ao erro. É por isso que Paulo diz, irmãos, que nós precisamos seguir a verdade em amor. E Paulo diz que nós precisamos crescer, percebam isto, precisamos crescer nesta verdade. Paulo diz assim, ó: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo. Você entende? O entendimento aqui, irmãos, é de que há uma rejeição obstinada por parte dessas pessoas com relação à verdade de Deus. Existem pessoas, irmãos, que rejeitam deliberadamente a Deus, e isto ocorreu por conta do pecado original. Sabe, quando Adão peca, ele rompe com Deus. E o pecado de Adão, ele é transmitido para toda a humanidade, como nós lemos em Romanos, no capítulo de número 5, irmãos. Mas quando esse pecado é transmitido para toda a humanidade, logo, meus queridos, todos ficam distanciados de Deus. E agora a nossa mente só tem, sabe o que? Inimizade contra Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós éramos, antes de ser alcançados por Cristo, nós éramos filhos da ira. Você entende isso? Mas agora Paulo está dizendo assim, ó: aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que rejeitam os aspectos da verdade que Deus expõe, esses são pessoas que rejeitam a Deus. Eles rejeitam, sabe o que? Paulo diz assim, ó: a vida de Deus. Eles rejeitam a vida de Deus. Está aí, irmãos, no versículo de número 18, capítulo 4 de Efésios, versículo 18. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu observo aquilo que João Calvino afirmou. Ele diz assim, ó, escute por favor. Ele diz assim, ó: o conhecimento de Deus é a genuína vida da alma. Vou repetir e permita-me fazer. O conhecimento de Deus é a genuína vida da alma. Aí ele diz assim, ao contrário, a ignorância com relação a Deus, a falta de conhecimento com relação a Deus, significa, sabe o que? Morte. E sabe, para que não se adotasse a opinião dos filósofos da época, de que a ignorância é um mal comum, é um mal acidental
condena o homem, ele não é acidental, irmãos. Porque quando nós pensamos desta forma, nós somos induzidos, nós somos empurrados, irmãos, para diversos equívocos, graves equívocos. Paulo mostra, irmãos, que as raízes do pecado, elas estão fincadas, elas estão alicerçadas na cegueira do coração humano. E o que isso significa? No desejo de pecar contra Deus, no desejo daquilo que não é de Deus. O pecado, irmãos, está arraigado, o pecado está alicerçado no desejo de fazer o que é errado. Ou seja, irmãos, a cegueira, a falta de entendimento habita na nossa própria natureza. Ninguém ensina o filho a errar. Ninguém, irmãos, ensina o filho a fazer o que é errado, senão algumas exceções, e são malignas também. Porque ninguém ensina um filho a roubar. Ninguém ensina um filho a estar mentindo. Ninguém ensina um filho, irmãos, a fazer o que é errado, mas ele faz. Isso implica em dizer, irmãos, que de fato o mal está no coração do homem. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 18 até o versículo de número 25, você vai ver o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra impiedade, contra perversão dos homens. Agora veja, ele diz assim, homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Versículo 19 de Romanos, capítulo 1: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, é apresentado, é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Porque os atributos, vejam só, as qualidades de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Agora veja, tais homens são por isso indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Versículo 21 de Romanos: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, se corromperam, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, olha, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 23, versículo 22: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou esses homens à sua própria sorte, para que desonrassem a si mesmo. Versículo 25: sabe por quê? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Perceba, irmãos, que fatídico. Perceba, irmãos, que coisa trágica. A rejeição da verdade de Deus, irmãos, ela causa endurecimento. A rejeição da verdade de Deus, irmãos, causa obscuridade, falta de clareza. Consecutivamente, a rejeição da verdade de Deus, irmãos, provoca dureza no coração. Veja aí o versículo de número 18 de Efésios, capítulo 4, versículo 18. A Sagrada Escritura diz assim: obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Percebem aí? A ideia da dureza do coração, irmãos, ela vai ser melhor expressa e melhor compreendida quando nós observamos aqui o verso de número 19. Veja o versículo de número 19 de Efésios 4, irmãos. No verso 4 ele diz assim, ó: estes homens aqui, que não têm entendimento de Deus, estes homens que são obscurecidos na sua mente, veja aí, ele diz assim, ó: eles, tendo se tornado insensíveis, se entregaram. Irmãos, percebam isso, por favor. Eles se entregaram à dissolução, para com avidez eles cometerem toda sorte de impureza. A dureza de coração, perceba isso, a dureza de coração, irmãos, leva primeiro a trevas mentais, a falta de entendimento, a falta de conhecimento, a falta de compreensão da parte de Deus. Trevas mentais. Depois, irmãos, a dureza do coração faz, sabe o que? Traz insensibilidade à alma do indivíduo. E finalmente, irmãos, há uma vida desenfreada. O camarada, irmãos, quando ele tem dureza de coração, o camarada, quando ele não quer conhecer a Deus, ele tem uma vida dissoluta, ele tem uma vida desregrada. A palavra grega para dissolução aqui, irmãos, é uma disponibilidade para qualquer tipo de prazer. Azeugeia, é isso que diz aqui o texto. A ideia, irmãos, é que o homem desprovido do conhecimento de Deus, o homem desprovido do conhecimento de Deus, irmãos, perde a sua sensibilidade, perde o autocontrole. O homem desprovido de conhecimento de Deus, irmãos, ele torna-se inimigo da disciplina. Ele não quer saber, irmãos, de regras de conduta de forma nenhuma. É isso que diz o versículo de número 19, irmãos. Veja aí: os quais, tendo se tornado insensíveis, agora veja, olha o que é que eles fizeram: entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Hernandes Dias Lopes afirma que, ao pé da letra, o homem que tem essa azeugeia, ele é aquele que perdeu completamente a vergonha. Ele já não se importa mais com a opinião dos outros. Ele não está nem aí para o que vão dizer. Ele quer pecar, ele quer fazer, e simplesmente ele faz. Simples assim. É interessante, irmãos, que a palavra avidez, ela tem o sentido de desejar sem pesar. Sem nenhum pesar. Perceba que há um absoluto descontrole em relação ao pecado. O camarada, ele quer pecar. E sabe por quê? Porque ele é desprovido de conhecimento de Deus. Diante de tudo que fora posto, irmãos, a pergunta é: o que isso tem a ver comigo, que sou cristão? O que isso tem a ver comigo, que sou salvo? O que isso tem a ver comigo, que já fui alcançado pela graça? Deixe-me lembrar a lição que eu disse que nós aprendemos aqui. A lição que aprendemos é que sem a presença do Senhor a nossa vida não passa de vaidade. Logo, meus queridos, no versículo 20 e no versículo 21 de Efésios, capítulo 4, versículo 20 e versículo 21 de Efésios 4 aqui, irmãos, nós aprendemos algo. Veja que ele diz assim, ó: não foi
não foi assim que aprendemos a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Francis Fox, ele observa esse texto e ele diz que a verdade de Deus, irmãos, e seu propósito veio para dominar as nossas mentes. E a verdade de Deus, irmãos, ela tem implicações éticas. A nossa vida, irmãos, não está mais em obscuridade. A nossa mente, irmãos, não é mais cheia de coisas vãs. Nós não estamos alheios à vida de Deus. Queremos esta vida para nós, desejamos esta vida para nós, queremos ter o Senhor como modelo. E por essa razão, irmãos, caminhamos passo a passo na luz plena do Senhor. Caminhamos em comunhão com o Senhor. Perceba, meu querido, por isso que Paulo diz aí no versículo de número 20: não foi assim que você aprendeu a Cristo, assim como Paulo, assim como os gentios. Você não vive mais na obscuridade de pensamento, você não está alheio à vida de Deus, você não rejeita regras, você não está alheio ao conhecimento de Deus, seu coração não está endurecido. É por isso que você precisa crescer, e é por isso que você cresce na graça, no conhecimento de Deus. A ideia do apóstolo, irmãos, é mostrar que Cristo é a substância, Cristo é o mestre e Cristo é o ambiente de ensino. Veja aí o versículo de número 21. Veja que ele diz assim, ó: se é que tendes, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós aprendemos a respeito de Cristo com o próprio Cristo. E sabe de que maneira? Em Cristo. Quem nos ensina é Cristo a respeito dele mesmo, através da ação do Espírito Santo que está em nós. Tornar-se cristão, irmãos, é uma bênção, é graça da parte de Deus, é magnífico, irmãos. Tornar-se cristão envolve, irmãos, uma mudança radical da nossa vida, e é isso que Paulo fala do verso 22 até o verso de número 24. Tornar-se cristão, irmãos, envolve o repúdio, irmãos, do nosso próprio eu. Tornar-se cristão, irmãos, envolve o repúdio da nossa humanidade caída. Tornar-se cristão, irmãos, é adotar o novo eu, é adotar a humanidade criada em Cristo, é adotar, irmãos, o modo de viver do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que isto é uma exigência para o cristão. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que aquele que está em Cristo sabe o que é que acontece com ele. Ele experimenta o arrependimento e ele gosta de se arrepender aos pés do Senhor. Ele quer a novidade de vida, ele deseja associar-se, irmãos, com a autorrenúncia, ele deseja viver a regeneração procedente do Espírito Santo, meus queridos. Viver em Cristo é diferente do que muitos pensam. É uma pena que nós não temos tanto tempo para tratar tudo que nós desejaríamos tratar com relação ao texto. Mas eu quero concluir, irmãos, pelo menos lendo aquilo que diz o verso 22, 23 e o verso de número 24. Observe, por favor, no nome de Cristo Jesus, Efésios capítulo 4. Ele diz assim, ó: no sentido de
que, quanto ao trato, a maneira de viver no passado, abra mão disso, abra mão do velho homem, porque este velho homem ele se corrompe segundo os desejos do engano. Agora veja o versículo 23, veja o que é que Paulo diz: renovem-se no espírito do vosso entendimento, revistam-se, versículo 24, revistam-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É em Cristo que estamos as bênçãos que nós necessitamos. É em Cristo que está a verdadeira vida, irmãos, e viver distanciado de Cristo, viver sem conhecimento de Cristo, viver, irmãos, a vida segundo a minha própria perspectiva, é viver em pretensa vaidade. Preciso de Cristo, e sem Cristo estou perdido. Que Ele derrame sua graça sobre nós de maneira abundante como tem feito, a fim de que os nossos olhos, irmãos, sejam a cada dia iluminados, que o nosso entendimento, irmãos, seja sempre conduzido por Ele, e que o nosso coração esteja inclinado à sua verdade, no nome santo de Cristo Jesus. Pai bendito e santo, quero te louvar, quero te bendizê-lo juntamente com os meus irmãos, e dizer-te que é bom estar na tua presença e glorificar-te. É bom estar na tua presença e saber que estamos diante daquele que é tudo em todos. Continua a realizar a tua obra nas nossas vidas. Faze-nos crescer para o louvor da tua eterna glória de maneira coerente, disciplinada, e que tua boa mão esteja a conduzir-nos para o louvor, para a glória de ti mesmo, em nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero dizer para os irmãos que sexta-feira nós estaremos transmitindo a nossa live, tá bom? De casa, mas domingo pela manhã também a gente se transmite de casa, não é no domingo pela manhã, mas domingo à noite nós estaremos aqui no nome santo de Cristo Jesus, e você está convidado a estar conosco. Nós já estamos fazendo os nossos cultos, irmãos. Então você traz a sua máscara, aqui nós temos álcool, aqui a gente tem a maquinetazinha para ver se alguém está com febre, aqui a gente tem tudo. Eu quero que você participe conosco no nome santo de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, e obrigado pelas orações. Os irmãos estiveram orando por nós, estive acompanhando as lives, não é? Os irmãos estiveram orando por nós, por Aritana, pela minha família. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado, no nome santo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, para a glória do nome dele. Amém e amém.